Presta atenção, João 14, essa passagem aqui é a última noite que Jesus conversava com seus discípulos antes da sua paixão. Então era uma noite preocupante, era uma noite de ansiedade, podemos dizer. E aí o Senhor Jesus, João 14, na Bíblia Antiga, diz assim: Jesus conforta os seus discípulos, porque eles já sabiam o que ia acontecer. Aí ele fala assim, presta atenção na palavra de Deus, eu vou até o versículo 14. Que o coração de vocês não fique angustiados, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé, um dos discípulos, disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe, outro discípulo, disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Muito obrigado, Pai, que teu Santo Espírito agora venha ministrar. Nós estamos lendo um texto, Pai, numa noite que se tinha alguma ansiedade, que se tinha alguma incerteza, que se tinha alguma insegurança, ao ponto de Jesus ministrar aos discípulos uma palavra para que eles não ficassem aflitos, angustiados, e talvez tenha entre nós nessa manhã pessoas que também estão angustiadas, também estão aflitas, também estão talvez fazendo perguntas, sem saber como é que as coisas vão se desenrolar. Então, meu Pai, que teu Santo Espírito, nosso professor, ministre essa palavra diretamente à vida de cada um, a situação que cada um está enfrentando na sua vida, que essa palavra não venha apenas para gerar fé, mas para gerar mudanças, transformações. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando agora mesmo, durante o ofertório, que Jesus se preocupava com o seu Pai, Pai do céu. E aqui nesse texto a gente vê que Jesus também se preocupava com seus discípulos. Porque os discípulos eram como que? Filhos. Tem algum pai, alguma mãe aqui que se preocupa com seus filhos? Jesus, sempre que ele podia, ele estava ensinando aos seus discípulos. Ele estava esclarecendo alguma coisa. Ele estava pregando alguma coisa para os seus discípulos. Ele aproveitava todos os momentos. Ele não perdia tempo sem deixar um ensino, uma direção, um conforto. Aqui, no texto, ele estava confortando os seus discípulos, porque a sua partida estava próxima, era naquela semana que isso ia acontecer. E ele já estava preparando os seus discípulos, era a última noite antes da sua paixão.
E aí Jesus, mesmo depois, queridos, de 3 anos de discipulado, Jesus se surpreende com as perguntas dos seus discípulos. Às vezes, se você se surpreende com uma pergunta que teu filho faz, que a tua filha faz, Jesus se surpreende com as perguntas de Tomé e de Filipe. Como que você não sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que você quer ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Coisas básicas, queridos, que mesmo depois de 3 anos, os discípulos ainda não tinham entendido, a ficha ainda não tinha caído, que Jesus era o Filho de Deus, e que veio fazer uma obra na terra. Se os discípulos eram assim, querido, há muita esperança para nós. Amém, querido? Há muita esperança para nós. E Jesus diz que, olha, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Eu sou o caminho para o Pai. Jesus fala, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Aí, diante dessas perguntas, Jesus dá outro ensinamento, dá outro sermão, dá outro discurso, e Jesus faz um discurso, querido, se podemos dizer assim, totalmente pai-cêntrico. Dá para você entender? Jesus faz um discurso daqui, queridos, até para frente. Aliás, Jesus já tinha começado isso lá atrás, no capítulo 4 de João. Jesus faz um discurso totalmente focando, falando quem era o Pai, como era o Pai, o que o Pai fazia. Dizem aqueles que estudam a palavra de Deus que o Evangelho de João fala mais de 100 vezes no Pai. Mais de 100 vezes Jesus fala do Pai. E de certa forma, querido, sempre que ele estava falando do Pai, ele estava falando de quem? Dele mesmo. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Quer conhecer o Filho? Aliás, quer conhecer o Filho, querido? Conhece primeiro quem é o Pai dele. Quer conhecer a filha? Conhece a filha dela, a mãe dela. Eu sempre pergunto, né? Para os rapazes que vão casar, você conhece a mãe dela? Olha para a mãe dela, que ela é a mãe amanhã. Amém, queridos? É isso aí. Aí Jesus diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não acredita no que eu estou falando, olha para as obras que eu estou fazendo, porque as obras que eu estou fazendo é o Pai que está fazendo através de mim. Jesus era misericordioso, era compassivo, Jesus cuidava de todos, Jesus queria o melhor para todos. Amém? Ele estava mostrando para todo mundo como era o Pai. Olhem para mim, o que eu faço é o que o Pai faz. As obras que eu faço é o que o Pai faz. Como eu falo é como o Pai fala. Olha para mim, como é que você está pedindo para me mostrar o Pai? Sou eu, olha para mim. Olha, eu sou filho do meu Pai. Assim como eu, assim é o meu Pai. Assim como é meu Pai, assim sou eu. Filho de peixe. Isso aí, minha gente. E Jesus, queridos, abençoava a todos, recebia a todos, queria o melhor para todos, porque era isso que ele via o seu Pai fazer, era isso que ele sabia fazer. Amém, querido? Então, quero fazer uma outra pergunta para você. Qual é a imagem que você tem do nosso Pai do céu? Qual é a imagem que você tem na cabeça? O que vem na tua cabeça quando você pensa em Deus Pai? Jesus a gente sabe, queridos, já viu filme, já viu uma porção de coisa, mas qual é a imagem que você tem na sua cabeça de Deus Pai? Oi?
Mas qual é a imagem? Você está falando de uma qualidade. Qual é a imagem que você tem do seu Pai do céu? Alguma alma se manifeste. Qual é a imagem? Às vezes a gente tem a imagem, querido, de um senhor idoso. Não é verdade, queridos? Sentado num trono. Deixa eu trazer isso aqui para baixo. Porque lá em cima é muito difícil você imaginar como é que é o Pai. Interessante que Jesus sempre que fala do Pai, presta atenção, Jesus fala mais de 100 vezes do Pai aqui nesse Evangelho. E Jesus sempre fala do Pai como alguém que está trabalhando. Eu sou a videira verdadeira, mas o meu Pai é o agricultor. O agricultor é um homem que trabalha, minha gente. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Já acordou hoje? Já tomou café da manhã? Amém. Jesus sempre que falava do Pai, ele fala como o Pai trabalhando. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falava muitas vezes, é importante fazer as obras do meu Pai, é importante cuidar das coisas do meu Pai. Jesus valoriza, durante esse evangelho todo, o trabalho que o Pai fazia. Como a gente dizia agora mesmo, querido, antes, Jesus se preocupava em fazer a obra do Pai, porque sempre que ele via o Pai estava trabalhando. Deus não está dormindo, Deus não está deitado, Deus não está sentado num trono, Ele está trabalhando, Ele está olhando pela tua vida, está olhando pela tua casa, está olhando por esse país, está olhando por essa cidade, está olhando pela tua família, aquilo que te preocupa tanto, Ele também está olhando para aquilo que te preocupa tanto. Amém? Jesus sempre mostra o Pai trabalhando. Meu Pai está trabalhando. Meu Pai está trabalhando. Uma pergunta agora, querido. Quando você lembra do seu pai aqui da terra, meu pai era o seu Urbano. Como era o nome do seu pai? Lembra do nome do pai? Quando você lembra do teu pai, vivo ou morto, como é que você se lembra? Queridos, eu só lembro do meu pai já foi embora há 45 anos, mas quando eu lembro do meu pai, eu sempre vejo o meu pai trabalhando. Eu vejo meu pai na sua carpintaria, eu vejo meu pai acordando 5:30 da manhã, preparando o café, para pegar o ônibus para ir trabalhar. Eu vejo meu pai chegando às vezes às 10 horas da noite, porque ele trabalhava no emprego, depois ia para outro emprego, e no final de semana ainda trabalhava na carpintaria, que era o que ele gostava de fazer. Minha casa hoje é cheia de bancos, foi meu pai que fez, e eu, em honra ao meu pai, guardo tudo isso. Está lá os bancos que meu pai fez. Ele fazia muita coisa. Fazia banco, fazia cadeira. Quando eu estava na faculdade, ele via eu sempre estudando naqueles livros grossos. Ele fez um negócio que nem a gente bota a Bíblia, para mim estudar. Né? Então, eu quando me lembro do meu pai, o meu pai estava trabalhando. E você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quando você lembra do seu pai, como é que você se lembra? Se lembra ele encostado, se lembra ele parado, se lembra ele... Como é que você se lembra? Como eu dizia, querido, meu pai adorava trabalhar. De uma certa forma, ele tinha 3 empregos, né? Ele adorava trabalhar. Ele só dizia que só tinha mais 2 coisas melhores que trabalhar. Homem gosta de trabalhar, em geral. Ninguém disse amém. Está faltando homem aqui nesse lugar.
Homem, em geral, gosta de trabalhar. Não é? Quem tem que responder são os homens. Amém, querido? Em geral, o homem gosta de trabalhar. Meu pai dizia duas coisas que eram melhor que trabalhar: comer e dormir. Quem gosta de comer aqui, minha gente? Quem é que gosta de dormir? Engraçado, meu pai gostava de trabalhar e de dormir. E ele sabia dividir essas coisas muito bem na vida dele. Amém? Olha só, querido, Salmo 121 diz que o Senhor não dormita nem dorma. O Senhor nos guarda. Deus hoje, agora, nessa manhã, Deus continua trabalhando para que a gente veja as suas bênçãos na nossa vida. Ele continua trabalhando para que a nossa fé não se esmoreça. Ele continua trabalhando para nos curar. Ele continua trabalhando para restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família. Ele não para de trabalhar. Ele continua trabalhando. Amém, querido? E Jesus, no Evangelho de Lucas, ele fala como é esse amor do Pai. Esse amor do Pai que trabalha, esse amor do Pai que cuida da gente. Especialmente, querido, na parábola do filho pródigo, que conta a história de um pai que o filho pediu a sua herança e foi embora de casa. Um filho que magoou, um filho que feriu o pai, feriu a mãe, um filho que foi ingrato, né? Um filho que foi rebelde, um filho que tinha tudo para aquele pai perder o amor por aquele filho. Falando do meu pai, ele dizia: filho é muito bom, só tem um defeito. Qual é o defeito que filho tem? Cresce. E ele falava isso de quem? Dos 3 filhos que ele tinha. Eu, minha irmã e meu irmão. Amém? Ele não estava falando do filho dos outros, não. Ele estava falando do nosso, né? Porque todos nós aqui, querido, como filhos, já demos muito trabalho. Não está entendendo? Já demos muito trabalho para a mãe, já demos muito trabalho para o pai. Amém, querido? Não estou falando bobagem aqui. Né? E como eu dizia, querido, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, aquele pai ali é um exemplo para a gente, né? Foi um pai, querido, que conseguiu atravessar toda a barreira de pecados, todas as ofensas, todas as coisas desagradáveis, toda a ingratidão daquele filho. Que tem filho que tem hora, querido, apronta com o pai e com a mãe. Magoa um pai, magoa uma mãe. Tem filho que entristece o coração de uma mãe. Mas esse pai lá do filho pródigo, querido, é um pai que conseguiu atravessar toda essa barreira de pecados que o filho dele cometeu, pegou o dinheiro dele, gastou com prostituta, estava a ponto de comer comida de porco, chegou fedorento. Esse pai conseguiu passar por tudo isso, porque ainda via no que aquele filho podia se transformar nas mãos de Deus, né? Ou debaixo do carinho do pai, ou o que Deus ainda podia transformar a vida dele. Amém? E é interessante a gente ver que o filho pródigo, depois de tudo que ele fez, por causa de quê, querido? Do amor do pai, que foi um amor que tudo suportou, que tudo esperou, que tudo aguentou. Olha só, mãe, tem coisa que você aguenta que só você sabe. Que filho ou filha faz? Tem coisa que você, pai, aguenta que só você sabe. Só você sabe como é que o teu coração fica. Só você sabe como é que você fica por dentro. E esse pai do filho pródigo, ele, depois de tudo que esse filho aprontou, por amor, né, desse pai, esse filho teve uma nova roupa, uma nova sandália, teve um anel, ou seja, ele teve a oportunidade de viver uma nova vida.
Se podemos dizer assim, ele teve a oportunidade de viver a vida para a qual ele tinha sido criado. Queridos, aqui ninguém põe um filho no mundo para que esse filho seja infeliz. Nenhuma mãe, nenhum pai põe um filho no mundo querendo ver a infelicidade do seu filho. Cada pai e cada mãe que está aqui, tudo que quer para o seu filho, para a sua filha, para os seus filhos, é o melhor. Diga amém. E esse aqui, queridos, já é o nosso grande desafio como pais e mães. Eu falava lá do desafio de como filho, de ser um filho melhor para o nosso pai ou mãe aqui na terra, e de ser um filho melhor para o nosso pai no céu. E aqui eu estou trazendo outro desafio, mas para os pais. E um desafio para as mães também. Refletir esse amor do pai aos nossos filhos. Obrigado. Um amor que ama, um amor que suporta, um amor que espera, um amor que aguarda, um amor que aguenta, um amor que não desiste, um amor que não acaba. Não acaba. Tenta tirar de dentro de você o amor que você tem pelo teu filho, pela tua filha. Tenta tirar, meu irmão. Impossível. Amém, queridos? Então, o amor desse pai aqui, do filho pródigo, eu não li a passagem, está lá em Lucas 15, porque a gente já é uma passagem que a gente já fala tanto. Mas ele conseguiu amar aquele filho, porque ele viu no que aquele filho ainda podia se transformar. E essa é uma palavra, querido, que a gente pode trazer para os nossos filhos. Nós, pais e mães. Filho, às vezes, dá trabalho. E se você se lembrar, você também deu muito trabalho. Amém? Lembra quando teu pai ia atrás de você de cinto? Ah, era a mãe que ia? É. Tem umas mães brabas aí, minha gente. Então, isso aqui é uma palavra para nós, queridos. Talvez você tenha um filho que só te procura para pedir dinheiro. Não se preocupe em saber como você está. Não se preocupe em saber se você precisa de alguma coisa. Só quer tirar de você. Não dá nada. E por incrível que pareça, você diz, nunca mais vou dar. Mas quando ele volta, o que você faz? Você dá. Você pode até dizer, não vou dar. Mas depois o coração se aperta e você dá. Amém, querido? E aí, querido, já estou terminando. Jesus termina aqui o texto se colocando à prova para nós. Raramente Jesus fazia isso que ele fez aqui, querido. O que ele fez aqui de especial? No versículo 14, ele diz assim, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Em geral, Jesus orientava sempre aos discípulos a pedirem a Deus. Mas aqui não. Aqui Jesus pede, ele diz, olha, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, eu queria fazer uma oração, eu vou fazer diferente hoje. Porque em geral a gente, vamos chamar os pais, vamos orar. Qual é o pai que está aqui, qual é a mãe que está aqui, que tem um pedido para Jesus, para um filho? Ou para seus filhos? Eu queria fazer uma oração. Fica de pé no seu lugar. Pai ou mãe?
E você quer orar por um filho, que é o que te dá mais trabalho. Quem não tem filho que dá trabalho, dá graças a Deus, meu irmão, e anda de joelho até o fim da vida. Porque filho sempre dá trabalho. Cresce, casa, continua a dar mais trabalho ainda, Maria. Olha só. Depois de casar ainda dá mais trabalho. Eu cresci numa família, queridos, que os filhos deram muito trabalho para o meu pai e para minha mãe, inclusive eu. E nós tínhamos um exemplo, que era meu irmão já está no pai também, graças a Deus, mas deu muito trabalho para o meu pai e para minha mãe. E a gente vendo ele dando trabalho para o meu pai e para minha mãe, a gente aprendia com ele. Em vez de fazer diferente, a gente repetia. Ah, tu não deu para ele, por que não vai dar para mim? Então, querido, eu queria que você que está aqui pai, você que está aqui mãe, colocasse diante de Deus um filho. Olha que alguma coisa vai acontecer. Escuta, alguma coisa vai acontecer. Porque primeiro, querido, a gente está fazendo o que Jesus está pedindo. Ele diz assim: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. O que a gente está fazendo é o que Deus está falando. É o que Deus... Segundo, querido, ninguém tem amor maior pelo teu filho ou tua filha do que você. Ninguém tem amor maior por um filho do que um pai e do que uma mãe. Então essa é uma oração que a gente vai fazer. E eu anotei aqui no meu caderno, no meu pedido, porque essa oração vai provocar alguma coisa. Por quê, queridos? Estamos fazendo o que Deus está pedindo. Segundo, eu estou usando o meu amor pelas minhas filhas e estou orando por elas. Então, algo vai acontecer, porque Deus é fiel. Amém? Abaixe sua cabeça. Que você ore. Lembre do pai do filho pródigo, vendo aquele filho indo de pior a pior. Apesar disso, esse pai não saía do portão da sua casa, porque ele aguardava a volta daquele filho. Que você faça uma oração: Senhor, dá uma outra possibilidade de vida para minha filha, para o meu filho, para os meus filhos, especialmente para aqueles que você sabe que estão sofrendo, que estão passando necessidades, que estão em situações difíceis. Talvez tenha alguém até preso não só no presídio, mas preso numa doença, preso numa enfermidade, preso numa situação difícil. E eu queria que você, com o teu amor que você tem pelo teu filho, pela tua filha, pedisse: Jesus, dá uma outra oportunidade para o meu filho. Tudo que eu, mãe, tudo que eu, pai, quero é ver os meus filhos felizes. Eu vou orar, enquanto eu oro, você faz a sua oração. Escreva isso, querido. Escreva isso, porque essa é uma oração que Deus vai responder. Pai querido e amado, nós queremos te louvar, te agradecer, porque é essa palavra que traz esperança ao nosso coração. Não são poucos pais e mães aqui, Pai, que talvez estejam no portão, esperando um filho que foi embora e nunca mais voltou. Talvez tenha alguns pais e mães aqui chorando, porque vendo um filho tomar um caminho
em que você não vê coisas boas pela frente. Então, Pai, nós queremos orar, queremos pedir a Ti, Jesus. Jesus, dá uma outra oportunidade para o meu filho, para a minha filha, viver uma nova vida. Uma vida totalmente diferente e feliz da que talvez ele esteja vivendo hoje. Ouve a oração, Senhor, desse pai. Ouve a oração dessa mãe e responde, Pai. Que na casa dele, que na casa dela, um dia também tenha festa. Um dia também tenha celebração. Um dia também tenha um banquete de gratidão, porque um filho que estava praticamente morto está vivo. Nós oramos fazendo o que Jesus nos pede e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Dá uma cutucada em alguém perto de você e diz: olha, se prepara que alguma coisa vai acontecer. Queria chamar os pais presentes que viessem aqui para mim fazer uma oração específica por vocês. Os pais que estão presentes. Chega aqui na frente, você que é pai. E quer receber uma oração? Chega aqui na frente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom. Pai querido e amado, eu quero colocar cada um desses pais que nessa manhã escolheram, Pai, vim à tua casa. E só o Senhor sabe como eles chegaram aqui. Só o Senhor sabe como está o coração deles. Talvez alguns vivendo extrema dificuldade, problemas diversos. Eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir, Pai, abençoa esse pai. Abençoa esse homem. Dá a ele, Pai, trabalho, para ele poder sustentar a sua casa, sustentar a sua família. Dá a ele sabedoria, Pai, para educar os seus filhos, para criar os seus filhos. Dá a ele, Pai, um amor pelos seus filhos, que ele queira sempre o melhor pelos seus filhos. Abençoa cada um desses homens, Pai. Nós abençoamos eles e abençoamos a descendência deles. Porque não são apenas os filhos, depois vão vir os netos, depois vão vir os bisnetos. Abençoa a vida desse homem e toda a sua descendência. Que a tua bênção acompanhe de uma geração a outra geração. Se algum deles está enfermo, Pai, que ele seja curado, que toda enfermidade vá embora. Se algum deles está precisando de trabalho, ganhar dinheiro, que uma porta se abre. Abençoa, Pai, que nada falte na vida do meu irmão e que nada falte na sua casa e que nada falte para os seus filhos. Nós abençoamos a vida desses homens no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém.